Você quer, você tem. Alô, amigos, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje, já varando a madrugada aqui ao lado dos companheiros Gerson Nogueira e Gil Zé Tomaso. Remo vai decidir em casa o título da Série C e será contra o Vila Nova. Brusque e Londrina também subiram. Paysandu não conseguiu o acesso e a nova gestão bicolor já começou o desmanche na direção de futebol. Queremos a sua participação no Bola na Torre. Mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 998 29 8002. O Bola na Torre já está no ar. Série C do Campeonato Brasileiro, vamos abrir a tela aqui para conferir os jogos da última rodada desta segunda etapa da competição. Aí para você, Grupo C, Ituano 0, Vila Nova 1. O Vila Nova ficou com o título do grupo. Santa Cruz 3, Brusque 1. O Brusque ficou na segunda posição, também subiu. No Grupo D, Remo 0, Londrina 1. O Remo, o primeiro do grupo, e o Londrina, com a vitória, conquistou o acesso na segunda posição. E tivemos ainda Ipiranga 1, Paysandu 0. A classificação final dos dois grupos, grupos C e D. No grupo C, Vila Nova com 10, Brusque com 9, Santa Cruz com 8, Ituano com 5. No grupo D, Remo com 10, Londrina com 9, Ipiranga com 7, Paysandu também com 7. Interessante que Vila Nova e Remo, que vão decidir o título, fizeram o mesmo número de pontos na primeira fase e o mesmo número de pontos na segunda fase. O Remo leva vantagem pelo melhor saldo de gols e por isso fará o segundo jogo da decisão em Belém. Final então, Vila Nova e Remo no próximo final de semana lá em Goiânia e no outro final de semana, Remo e Vila Nova no Mangueirão. Pela tabela da CBF, jogos marcados para os domingos 24 e 31. Mas há a solicitação aí da Rede Bandeirante de Televisão em negociação com a DAZN e amanhã a CBF confirma se os jogos serão, então, no dia 23 e 30, os dois sábados, às 17 horas. Só tem uma dificuldade, o jogo da volta, é que a CBF está limpando o sábado de jogos por causa da decisão da Libertadores, a decisão brasileira. Então, isso ainda vai ser negociado, vamos ver como é que tudo vai se resolver. Em Erechim, o que seria a batalha para o Paysandu em busca da classificação, o Papão precisava vencer o jogo para não depender de nada. O Paysandu acabou perdendo para o Ipiranga por 1-0, gol do Mossoró no início do segundo tempo. E o Ipiranga também, vencendo a partida, não conseguiu a classificação. A bola era do Paysandu e aí, salvo engano, o Juninho tentou um toque de letra. Perdeu a bola, o time já tinha saído um pouco mais, bola nas costas do Bruno Colasso e o chute cruzado do Mossoró, fazendo o único gol do jogo. Que lembra até aquela jogada de futsal, né? É, o cara cruza já com o jogador chegando, acenando que vai chegar, vai antecipar. Porque ele corre lá do centro para pegar a bola. 1-0 para a equipe do Ipiranga. O Ipiranga não conseguiu o acesso. Interessante, né? No ano passado, o Clube do Remo acabou saindo da competição por causa daquele jogo Ipiranga e Juventude, ou Juventude e Ipiranga, que houve um pênalti no final e o Ipiranga acabou se classificando, tirando o Clube do Remo. E ontem aconteceu o inverso. O gol do Londrina tirou o Ipiranga da classificação, do acesso tão sonhado pela equipe de Erechim. Vamos acompanhar agora o que disse o ex-técnico do Paysandu, não é mais técnico, João Brigatti, após o jogo de ontem. Fica difícil até a gente responder as perguntas aqui, num momento tão difícil, com o calor ainda da partida, do final da partida. Eu sei que não resolve em nada, né, mas aqui pedir desculpa para o nosso torcedor. Infelizmente não era isso que a gente queria, mas o resultado final é o que marca a gente, a nossa campanha. Acho que o Paysandu nunca deixou de ser valente, nunca deixou de buscar as suas tradições, de buscar as vitórias, mas acho que no futebol, como na vida, tudo tem um limite. E acho que nós chegamos no nosso limite, principalmente na hora decisiva. O Shoa foi vetado, não tinha a menor condições, ele se empenhou ao máximo ao longo da semana, fizemos um teste com ele, sentiu dores, enfim.
ficou no banco até por ter vindo na viagem, mas enfim, foi cortado pelo departamento médico. Acho que a gente não soube se impor, principalmente no segundo tempo, e manter, né, um ritmo um volume de jogo que a gente vinha mantendo no primeiro tempo, e aí saímos derrotados e, consequentemente, não conseguimos esse acesso, que é terrível para o clube, para a instituição, para nós profissionais, enfim. Agora é seguir em frente, fazer o quê? Não tem outra situação a não ser a gente tentar, de uma outra maneira, esse ano, buscar o acesso para a Série B. Nós chegamos numa situação muito difícil aqui, nós chegamos numa situação em que a equipe estava até temerosa em relação ao rebaixamento para a Série D. Conseguimos, com muito esforço de todos, da diretoria, dos atletas, da comissão técnica, enfim, a gente reverteu uma situação e classificamos com uma rodada de antecedência. Acho que foi um belo trabalho que nós fizemos e pecamos agora no final, que não conseguimos levar o Paysandu à Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, no meio da tarde, ontem, né, já estamos na madrugada de segunda-feira, a diretoria do Paysandu, a nova gestão do Paysandu, porque é bom lembrar que houve um acordo entre o presidente eleito e o presidente, ou ex-presidente Ricardo Gluckpol, que o ex-presidente seguiria até o final da campanha do Paysandu na Série C no comando. A partir deste domingo, o comando já é do novo presidente Maurício Ettinger. E a primeira decisão dele, primeira informação oficial da nova gestão, Felipe Albuquerque deixou de ser o diretor de futebol do Paysandu Esporte Clube. E o segundo comunicado, que João Brigatti e Basílio Amaral também não teriam os seus contratos renovados para o ano de 2021. E, é claro, a partir desta segunda-feira, reformulação completa de elenco, busca de um novo treinador, de um novo executivo de futebol, e imagina se não com tanta autonomia quanto a do Felipe Albuquerque. E aí o Paysandu, que, segundo o Brigatti, chegou no limite neste jogo, e realmente no segundo tempo parecia um time exaurido, sem nenhuma força. Demonstrava isso até na fisionomia do jogo. O Paysandu teve nessa bola do PH aí, talvez eu a acho que era a bola do jogo. Né? Teve uma outra bola que o Nicolas entrou também, chegou a trombar com o goleiro. É verdade. E essa bola, o Nicolas ficou em posição de receber a bola. O PH resolveu chutar e está certo, estava de frente. Porque se acerta, provavelmente a bola entrava. Essa aí do Nicolas. O melhor momento do Paysandu no jogo foi a partir da metade do primeiro tempo até o final. Até o final. O primeiro momento do jogo foi do Ipiranga, o Ipiranga dando as cartas e tudo mais. Mas o segundo tempo do Paysandu decepcionou muito, porque a equipe não conseguiu se encontrar. E era um momento que a gente esperava que o Paysandu ia partir para aquela reação, até a reação já do desespero mesmo. Porque o Paysandu dependia dele, né? Então ele não precisava esperar resultado. O gol logo no início do segundo tempo, ele também tem uma contundência, né? Porque quebra, né? Aquilo ali. Um balde de água fria, né? Mas também tem um outro lado. Foi cedo. Você tinha o segundo tempo todo para tentar. E o time do Ipiranga, ali, quando o Paysandu começou a melhorar ainda na metade do primeiro tempo, o time do Ipiranga parecia doido para entregar. A zaga andou entregando umas bolas aqui na lateral, na saída pela direita. E a gente comentava até aqui em off, Tomás falando, né, Tomás, que não entendeu a escalação. Eu também não entendia de entrar com o Elielto. E olha que eu defendo o Elielto. Eu só acho que essas soluções de último jogo virou quase que algo assim rotineiro no futebol do Pará. Podem perceber isso. Quando o Remo ou o Paysandu vão para um último jogo ali, aí o técnico se lembra do cara que ele nunca escala como titular. Não sei se ele pensa, o pessoal sempre cobrou esse cara, eu vou botar ele hoje, vou limpar a minha barra. Mas eu acho que é ruim, porque você não dá continuidade a um sistema que vinha sendo usado. Por exemplo, o Vitor Feijão, para mim, é titular no time do Paysandu. Tanto que quando ele entrou, o time melhorou. Logo que ele entrou. Depois também o cansaço bateu em todo mundo. Não, e a hora que tinha um jogador nesse time do Paysandu, eu acho que tinha, porque também não acredito que vai ficar, que é o Jefinho, que quando eu via o Brigatti lançar o Jefinho em qualquer jogo, eu entendi o seguinte, esse Brigatti já enrolou a bandeira. Porque o tipo do jogador que entra, quando você não tem mais nada para tentar, né? O balão na área, e nem balão o Paysandu tentou. Quando o Paysandu colocou o Jefinho, ficou com duas alternativas de bolas aéreas. Que era o Nicolas e ele. E a bola não chegava. Agora a pergunta que não quer calar. Qual foi, desses últimos jogos, qual foi a melhor... E o Paulo Ricardo foi bem no jogo. Bem no jogo. Salvou o Paysandu, salvou. Né? Essa aí, então, olha... De manchete. Manchete.
A pergunta que... Teve uma na trave também, né? Sim. A pergunta que muita gente fez, e até eu fiz essa colocação, inclusive essa semana na Rádio Clube, qual foi a melhor atuação do Paysandu? Não foi contra o Londrina, fora de casa? Fora de casa. Naquela escalação. 3 zagueiros. E sem o Shoa. O Shoa não estava jogando ainda. Quer dizer, o Paysandu teve o Shoa nesse jogo, praticamente todos os titulares. A postura tática da equipe e de marcação, inclusive foi até alvo de comentário na coluna do Gerson, como perfeita, e foi, na verdade, a melhor atuação do Paysandu, mas sem gol. E o Paysandu precisaria O Paysandu nos 3 últimos jogos não marcou. Não marcou. Sim, mas aí o segundo turno, né, foi sem gol. Sem gol. Ele teria o Shoa no jogo de ontem, como teve. E... Não teve. Não teve. Sim. Teve no banco só. Sim, no banco. Mas por que não a mesma formação que deu certo? Mas é circunstância de jogo. Aí eu penso um pouquinho diferente. O Paysandu ontem, ou sábado, né? Já estamos na segunda. Precisava ganhar. Ele precisava ganhar. Contra o Londrina, o empate era um bom resultado. Muito bom resultado. É um outro... Ele alcançou isso. É um outro olhar para o jogo, na minha concepção. Sim, mas se ele mantém... Né? E outra coisa, o Paysandu tem zagueiros lentos. Os zagueiros do Paysandu são todos pesados. Então, você tem que ter zagueiro de recuperação. Né? E o Paysandu não conseguia... Até os reservas são pesados. Sim, né? pois é. Wesley e Carlão também são pesados. Você não ia conseguir manter isso porque esse corredor ia enfraquecer com a sequência do jogo. Penso eu. Na verdade... Ele tirou o Mikael quase no final, jogou o Wellington Reis mais para trás. Na verdade, o Paysandu... Já era um desespero, né? Total ali. Ao perder os 2 clássicos... Sim, era isso que eu ia falar. O Paysandu sucumbiu. Vejam só... E era o nosso temor, né, Guerreiro? E vejam só... Você lembra daquele cálculo que a gente expunha aqui? Imaginemos aqui como seria a rodada última. Claro que esse negócio de si no futebol... Sim. Mas se houvesse o empate também no reparo, neste segundo, mesmo tendo perdido o primeiro, o Remo estaria com 8, Paysandu com 8, Londrina com 6 e o Ipiranga com 4. Se houvesse o empate no reparo... Ipiranga já estaria fora. Exatamente. O Paysandu jogaria contra o Ipiranga com o Ipiranga eliminado. E o Paysandu não conseguiu sequer fazer um ponto contra o Clube do Remo. Então o clássico decidiu o não acesso do Paysandu e garantiu o acesso do Remo. Porque, olha, foram 6 pontos. Claro. O Remo conquistou 10 pontos, 6 em cima do Paysandu. É um terço. Mais da metade. Um terço da disputa. 18 pontos em jogo, o Remo ganhou 6 em cima do Paysandu. E mais da metade dos pontos que fez, porque ele fez 10 e fez 6 pontos só contra o Paysandu. Esse é o ponto, né? Esse é o dado mais importante. Vamos ver quem é que vai ficar. Aliás, Guerreiro, se a gente transportar para o confronto entre os 2 rivais ao longo da Série C, foram 3 vitórias do Remo e um empate. Sim, o Remo ganhou 10 de 12 pontos possíveis. E um empate daquele jeito. Não, né? no jogo da Quermesse. O jogo da Quermesse. Enfim, vamos para o Você no Bola na Torre. Boa noite, amigos do Bola na Torre. Eu me chamo Renato Pinheiro, torcedor do Paysandu. Gostaria de saber se a diretoria do Paysandu já tem um planejamento para o ano de 2021. O acesso não aconteceu. E se a torcida pode ter esperança que o acesso venha no ano de 2021. Renato, obrigado pela participação. Olha, esse planejamento precisa ser muito bem feito pela nova gestão bicolor, pela nova diretoria do Paysandu. O grupo do Paysandu na Série C hoje, olha só, o Santa Cruz não subiu. Santa Cruz... O que é muito ruim. O Santa Cruz que hoje ganhou, que ontem, né? Eu ainda tô com domingo na cabeça. Vai lá que seja. Final da noite de domingo, início da madrugada de segunda. O Santa Cruz ganhou do Brusque, mas perdeu. Ele ganhou o jogo, mas perdeu a vaga. Né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver os gols desta vitória do Santa Cruz, frustrante vitória do Santa Cruz. E morreu com a maior pontuação, né? Sim. O Santa Cruz ficou com 42 pontos, né? Um a mais que o Remo. E Vila Nova, com 41. Exatamente. Ainda tem esse detalhe. Olha o grupo do Paysandu. Paysandu, Santa Cruz. Neste momento, o Vitória da Bahia, que está na zona de rebaixamento da Série B. Aí temos o Ferroviário do Ceará, temos o Floresta do Ceará, temos o Botafogo da Paraíba, o Altos do Piauí, o Jacuipense da Bahia, o Manaus, e aí fica faltando uma vaga, que aí a CBF vai ter que ver, se não vier mais um do Nordeste para rebaixamento na Série B,
para cair para C, pode ser o Tombense, a volta do Tombense para o grupo do Paysandu, ou até o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Mas olha só, vamos colocar aqui, Santa Cruz e Vitória. Pesos pesados. São 2 times Não, cascudos. e eu vou lembrar o seguinte, né, Gui? Não só quem está, mas quem não está. O Imperatriz não vai estar. Sim. O que significa um problema, porque neste ano nós tivemos, né, um que era saco de pancada Assim, geral. É a mãe de todos, né? Você não competia contra 9, você estava competindo contra 8. Ainda tem esse detalhe. Agora não, né? 2021 nós teremos, provável, nós não vamos ter essa carne assada no grupo. Vai começar a Copa Verde na próxima quarta-feira. Agora, depois de amanhã. É isso mesmo. Copa Verde 2020 sendo disputada em 2021. Paysandu e Remo só entrarão na segunda fase. Mas o Independente vai nos representar nesta fase primeira e vai enfrentar o Fast Clube. O jogo não será em Manaus, por razões óbvias, né? Estamos vivendo um momento terrível, crítico, não só na capital amazonense, como em todo o estado do Amazonas, inclusive respingando na região oeste do Pará, e que a gente possa, o mais rápido possível, sair de tudo isso. É o que a gente espera e pede a Deus aí que isso ocorra. Mas o Independente vai enfrentar o Fast, o jogo será em Brasília na quarta-feira, às 3h30 da tarde. O Independente fez um jogo preparativo, um amistoso, um jogo treino contra a seleção de Breu Branco e empatou em 1-1. O gol do Independente marcado pelo Joãozinho, o Eterno. Eterno. Aí o Joãozinho fazendo o gol da equipe do Galo Elétrico. E a seleção de Breu Branco empatou o jogo com um gol de quem? Nhen. É isso mesmo, Nhen. Sem nhenhenhen, foi lá e conferiu. O que a gente pode esperar do Galo contra a equipe do Fast Clube, que vai debilitada também com problemas. O Fast que acabou eliminado, né? Daquela forma melancólica, né? E até injusta, né? Porque chegou no momento que o Fast não tinha condições nem de jogar, tinha 13 jogadores. Exatamente, que E a foi CBF, o jogo da volta em Novo Horizonte. E a CBF manteve. Aí o Fast, o Marco Goiano está no Fast, não está? Marco Goiano está no Fast, está Saiu passando por um problema terrível. pessoal, né? Na família, a esposa dele, tudo. Eu vi hoje o noticiário, eu estava É lembrando verdade. disso, porque também isso conta, né? Dentro da própria equipe, teve o problema do Lecheva, né? Com também dramas familiares. Agora, o Independente, ele foi muito mal na fase inicial da Série D, deu uma melhorada na reta final, mas talvez até pela própria situação do Fast, né? Que vem aí com tudo isso, essa carga que não é só dentro de campo, mas pesa, eu acredito que o Independente pode, de repente, ter chances, né? No jogo, se for bem nesse primeiro jogo... É jogo único, já passa para a segunda fase. Já resolve ali, né? Se terminar Campo empatado, neutro, vai para pênalti. Campo neutro, exatamente. Vamos para o Pinga-Fogo da galera? Vamos lá? Aqui no Pinga-Fogo da galera, começando com o Lucivaldo de Souza da Pedreira. Boa noite, amigos do Bola na Torre. O Paysandu realmente não merecia subir, mas, convenhamos, teve problemas sérios. A ausência do Shoa, o gol contra do Paulo Ricardo e a expulsão do Serginho no primeiro repá. Isso liquidou a vida do Paysandu. Eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente acaba localizando nos episódios. Se você for tirar, pontuar... Mas eu ainda colocaria aqui a expulsão do Tony também, aquela expulsão. Fora, eu acho sentido. Seguinte, talvez ele esteja querendo dizer o seguinte: assim, simbolicamente, além da ausência do Shoa, o Paysandu não esteve bem emocionalmente. Né? O lado Porque emocional. se a gente imaginar a expulsão do Serginho, como foi a expulsão do Tony, e a do como Tony, foi. sem sentido, já tinha até saído do jogo, né, pô? Tem mais aqui? Deixa eu ver. Mauri Freitas, da Pedreira. Guerreiro, você acha que esses serão os grupos da Série C? Paysandu, Manaus, Santa Cruz, Ferroviário, Floresta, Altos, Botafogo, Jacuipense, Vitória e Tombense. Mais ou menos cálculo, o que o nosso Jorginho Neves também nos fornece. Olha, aqui. Melhor que seja Tombense do que o Volta Redonda. E o grupo B, Ituano, Mirassol, Oeste, Botafogo de Ribeirão Preto, Novo Horizontino
Ipiranga, São José, Criciúma, Paraná e Volta Redonda. Olha, Mauri. Meu irmão, esse outro lado aí também é... É casca grossa. É Vai doido. pegar fogo Sopa no parquinho. É sopa de tamanco, meu irmão. Fogo no parquinho. Só mais um registro aqui do Orlando Borges, do Coqueiro. Boa noite. O Paysandu neste jogo não merecia o acesso. Não foi competente e agora tem que se organizar e formar um plantel competitivo para 2021. É um desafio, na verdade, né? ele tem que, o Maurício ele tem que resetar para E começar de novo. Já já a gente volta. Vamos falar do jogo Remo e Londrina, mas muito mais do que isso, da decisão entre Remo e Vila Nova desta terceira divisão do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, o Remo acabou perdendo para o Londrina por 1-0, mas o Leão já estava classificado e mesmo com a derrota manteve a liderança do grupo. O gol único do jogo foi na reta final da partida, 42 do segundo tempo, posse de bola do Remo, o G2 acabou perdendo e o Londrina armou uma jogada ofensiva pelo lado esquerdo inicialmente. O tempo da bola, né? A bola foi metida para o lado direito, o Vinícius também perdeu o tempo da bola e o Gilberto Alemão, que tinha acabado de entrar, fez o gol contra, o gol que deu a vitória e o acesso ao Londrina. Era irmão do alemão lá do Londrina? Não, esse é um alemão catarinense. Muita gente pensou que era gaúcho, mas o Gilberto Alemão é catarinense e houve a consulta do árbitro ao assistente, porque o assistente não foi para o meio-campo, não confirmou inicialmente o gol, né? Mas o gol foi considerado válido, vitória do Londrina, acesso do Londrina, mas o grupo ficou com o Clube do Remo. E o Remo teve um surto de Covid, né? 6 jogadores não puderam atuar, Paulo Bonamigo não pôde dirigir a equipe e quem dirigiu o time foi João Nasser Neto, o Netão, que analisa a partida. Fizemos um bom jogo, a gente temos 2 bolas na trave, criamos outras situações, mesmo com alguns imprevistos que houveram durante a partida, até tivemos que fazer troca da troca. O jogador que entrou e acabou tendo que sair, acabou a gente mexendo um pouco na estrutura da equipe. Se a gente ganhasse ou empatasse, a gente tem que deixar para trás, não vai mais influenciar na final, porque é um outro tipo de competição, então a gente tem a capacidade de entender que a gente queria muito a vitória, mas infelizmente não ocorreu, mas não atrapalha de maneira nenhuma o nosso caminho para a final. Quem entrar por conta das situações de perda por causa da Covid, a gente consegue manter ainda um grupo forte, mas sabe que a gente fica um pouco debilitado na questão das reposições. A gente vai esperar aí a questão do departamento médico para ver como a gente vai montar a semana de treinamento e se preparar para o próximo jogo. A torcida do Remo continua festejando, mesmo com a derrota, porque a derrota não mudou nem o posicionamento, o Remo vai à final. Agora teve esse surto de Covid, tirou do jogo Marlon, Salatiel, 2 titulares, e algumas opções, como o Mimica, como o Gelson, Carlos Alberto e o Augusto, que não devem jogar a primeira partida, só devem estar liberados para o segundo jogo da final em Belém. Aquela formação do Eduardo Ramos avançado mais uma vez, como foi ontem. Guerreiro, e outra coisa, antes até do Gerson, você vai perguntar, né? O Remo teve a pique de vencer o jogo várias vezes, teve 3 bolas na trave a seu favor. Então, porque existe sempre aquela história, porque entregou o jogo, não tem nada disso, cara, o futebol hoje nem permite uma coisa dessa. O Remo perdeu porque ficou enfraquecido no segundo tempo. Né? Mudou a estrutura do time. Mudou a estrutura e também... Não é perder o jogo, esse negócio de perder o jogo porque entregou. Isso realmente não tem o mínimo cabimento. Agora, o Remo já estava classificado como o Brusque contra o Santa Cruz. Quando você já está classificado, você também tem a postura muda. Claro, é óbvio isso. A gente viu o jogo do Brusque, parecia que os jogadores não queriam nem correr. O objetivo alcançado. Corria para não chegar, né? O objetivo está alcançado. E, neste caso do Remo, teve o fator, né, importantíssimo, que foi
a necessidade de mudança, a começar do comando técnico, né? Não Exatamente. deu para contar nem com o auxiliar do Bonamigo, que também foi testado positivo, né? Agora, olha essa Série B do Remo. Também o Jorginho Neves me mandou aqui. Avaí, Bahia, Botafogo, Brasil de Pelotas, Brusque, Confiança, Coritiba, CRB, Cruzeiro, CSA, Figueirense, Goiás, Guarani, Londrina, Náutico, Operário, Ponte Preta, Sampaio Correia e Vila Nova. Sopa de tamanho. E ele ainda não falou no Botafogo aí, né? Falou. Foi o terceiro, é porque você É um sofre bloqueio, nesse um Mas apagão. ainda podem haver mudanças, porque o Vasco também... Sim, não, pode mudar, isso aqui é no momento. Sim, o momento. É exatamente isso. E no balanço das horas tudo pode mudar. Só pode. Agora entendo que Série B é olhar e dizer o seguinte: da maneira como o Remo está chegando, depois de 13 anos, o Remo tem que chegar pronto Pelo menos para se manter, né? para buscar uma permanência. E eu estava lembrando hoje também, nas pesquisas feitas, que em 2007, que foi o ano que o Remo disputou pela última vez a Série B, foi o último ano também que o Remo esteve à frente do Paysandu numa competição nacional. Porque justamente em 2007 o Paysandu disputou a Série C. O Remo na B e o Paysandu na C, depois do Paysandu ter vivido aquele início de século brilhante. Certo, Com Libertadores, Copa dos Campeões. Porque quando ele caiu da A, ele caiu para de B para 2001, C. né? Exatamente. Houve aquela queda vertiginosa. Então, e outra coisa também, naquele pior momento do Paysandu, não sei se vocês lembram disso, que essa campanha foi ridícula do Paysandu em 2007. O Paysandu ficou na 62ª posição de 64 clubes, uma campanha horrorosa, ficou em último lugar no grupo, o Ananindeua até se classificou no mesmo grupo do Paysandu, mas naquele pior momento o Paysandu se uniu e houve um trabalho até da construção da arquibancada, Sim. aquela comissão de construção, só que o Paysandu hoje está dividido, né? Então, ou une ou vai patinar. A dúvida nesse lance do gol é porque o Vinícius toca na bola, né? Se o Vinícius toca na bola, inicia-se um outro lance, uma outra jogada, né? E o jogador está muito adiantado mesmo. O jogador que recebe a bola do Londrina. Mas agora, meu amigo, Inês está morto. morta, enterrada. Já foi. E E o outra Ipiranga- coisa, se o Londrina não vence, quem entraria era o Ipiranga. Também Esse é tem um isso. ponto importante. Agora, vamos falar desse time do Remo. Queria até abraçar aqui os remistas do RPC. Mandaram uma relação aqui para mim, olha só. Imagina. Irlando, Paulinho Gomes, Guto Nobre, Ronaldo Trindade, Próximo Clautal, virou remista o Próximo, era tunante. É a olha. Tuna. Eduardo Assumiu Brasil, finalmente, assumiu Gustavo finalmente. Fonseca, meu querido amigo e irmão Antônio Jorge, doutor AJ, Robertinho, Vanderlei Ladislau, Luiz Neto, João Índio, Hilton Benigno, Edmundo Gato, Hiroshi. todo mundo, Hiroshi e tantos outros, né? Meu amigo- Nini, meu amigo- Coronel Wilson Rei. Meu amigo Fofão da Marambaia também, feliz da vida. Aliás, lá o som tá desde sábado, ninguém dorme na Marambaia. Lembrando Meu aqui, amigo né, Alex Monteiro também, feliz da vida. o Remo e o Vila Nova se enfrentaram 2 vezes nesta Série C e tivemos 2 empates sem gols. 2-0-0. 0x0 lá. Não. E aqui, Foi 0x0. não. 0-0, 2-0-0. 2-0-0. E o Remo vai 0-0. tentar o seu segundo título na Série C e o Vila Nova vai tentar o seu terceiro, E nesse segundo- porque o Vila foi campeão em 1996 e em 2015. e o 0x0 daqui, o Vila merecia ter ganho o jogo. Foi melhor do que o É verdade. Com o Márcio Fernandes já no comando do Vila Nova. Márcio Fernandes comandando o Vila Nova, né? Será que vai ser também uma final Covescote? em ritmo de... Não pode ser Covescote, um tem que ser Quando ganhar. tem taça valendo, não dá. Não dá, né? Tem mais. Quem é mais que está no Vila Nova? Acho que o Yuri. Yuri. É, o Yuri, Ele volante. foi substituído no segundo tempo. Exatamente. E o Número Biancucci foi expulso, não vai poder jogar a primeira partida. Primeira partida. É hora do Você no Bola na Torre. Alô, meus amigos do Bola na Torre, uma boa noite. Eu me chamo Ricardo Souto e queria propor uma pergunta para a banca. Gostaria de saber se o vírus, o Covid-19, vai influenciar no rendimento dos nossos atletas para a segunda partida da decisão? E se ainda assim nós temos chance de nos consagrarmos bicampeão? Um obrigado, uma boa noite. Boa noite, um abração aí para você, para todos os remistas, porque é muita mensagem aqui de remista
né, festejando este momento Meu especial. amigo Hélio Neto também, lá no O Remo tem Grêmio todas Verde. as condições de Velho ser Fabrício, campeão, todas as de condições. ser bicampeão brasileiro. Com certeza. Eu acho que são equipes assim, em nível muito parelho. A pontuação mostra isso, né? Exatamente. Terminaram igual, 41. Técnicos que têm um estilo até parecido, né? Técnicos que gostam de valorizar a posse de É o bola. detalhe que vai definir. Né? E um técnico que o Remo já conhece, e esse técnico conhece também o Remo, né? Se bem que mudou, mas ele conhece pelo menos a estrutura, né, do time do Remo. Muitos jogadores trabalharam ainda com o Márcio. Lino Machado está conosco para trazer informações mais atualizadas deste surto de Covid no Leão Azul. Fala, Lino. Na última sexta-feira, uma notícia que pegou todos de surpresa, principalmente a torcida do Remo. 6 jogadores mais o técnico Paulo Bonamigo positivaram com a Covid-19. Inclusive, os 6 jogadores não atuaram diante do Londrina. Dr. Jean Clay Machado, agora uma preocupação. Qual o período de recuperação? Até porque o Remo tem competições para disputar, precisa da recuperação desses jogadores. Qual o período? Bom, o tempo de recuperação, normalmente, desses atletas, que são assintomáticos ou levemente sintomáticos, gira em torno de 10 dias. E, inclusive, é o protocolo que a CBF preconiza. É claro que a gente precisa acompanhá-los, está sendo feito esse acompanhamento com exames periódicos, e, a depender da evolução deles, se eles continuarem com uma evolução favorável, a programação é que em 10 dias eles retornem aos treinos. Quem são os jogadores, doutor? Os jogadores são Salatiel, Augusto, Marlon, Carlos Alberto, Mimica e o Gelson. O Remo foi muito cuidadoso e cauteloso com a questão dos testes epidemiológicos, com os protocolos, mas sempre é pego de surpresa. Algo motivou a isso? Não, na verdade, assim, os protocolos estavam sendo seguidos à risca. Nós éramos um dos clubes, provavelmente, que estava mais tempo sem positivar ninguém, eram próximo de 3 meses sem nenhum teste positivo. E muito provavelmente a gente atribui à comemoração do domingo esse surto que nós tivemos dentro do clube. Pois é, até chegamos a falar nisso, né, Gerson? O Tomás não estava domingo passado, era o Valmir, aquela festa na doca, jogadores presentes. O risco, né, ali da aglomeração. E com certeza teve consequências. Não, tem a ver com aquilo. O próprio Dr. Jean Clay não disse. aconteceu nada que justificasse tantos, né, tantos contaminados. E a gente está sabendo dos jogadores. Agora, imagina... do outro lado. Do outro lado, os torcedores, que lá. muita gente deve ter sido Então, acho que acometido, né? Foi algo assim, de realmente descuido, um deslize. Acho, inclusive, que da parte da própria comissão ou da diretoria de futebol, eu acho que deveria ter sido observado isso. Tipo, não pode, né? Deixa os torcedores, evitar, né? E tudo. Vamos conferir os gols da vitória do Santa Cruz sobre o Brusque. O Santa ganhou, mas não levou. Liquidou a fatura muito cedo. Gol do Pipico. Gol de Totó, né? Gol de Totó. Saiu batendo em todo mundo. Bola bateu, ele chutou, bateu no zagueiro, bateu nele e entrou. Interessante. Olha aí. Ele chuta, bate no zagueiro, bate nele e entra. E aí, o belo gol do Vitor Rangel. Cortou bonito e bateu. Limpou ali a zaga, né? Para fazer 2-0. Santa Cruz festejando até então o seu acesso. A vitória tranquila sobre a equipe do Brusque. O Brusque já garantido. Aí o terceiro gol marcado pelo zagueiro William Alves de cabeça. Era tudo festa nesse momento. Tudo festa. E a vaga estava indo para o Santa mesmo. Sim, para o Santa. Mesmo com o gol do Thiago Alagoano, para o Brusque, o gol de pênalti, bem na linha da grande área. Porque o Vila estava empatando, né? Estava empate aí. Tinha feito um gol. Tinha feito um gol, né? Mas estava impedido, né, o Hernan. E houve este gol do Brusque, nada mudaria. Por enquanto o Santinha festejava. Mas não deu certo. 32 do segundo tempo. Não deu certo. Olha, aos 29 do segundo tempo, 3-1, tá tudo bem, vamos administrar. Aí, aos 32 do segundo, o time do Vila Nova, lá em Itu, fez este gol. Olha que golaço. Olha o belo gol marcado pelo
Emanuel Biancucci, o primo do Messi. Passou lá na... Que batida bonita, hein? Ele chegou chapando a bola. Lá não, foi um cruzamento, não, foi um passe mesmo. E foi expulso logo depois, porque já tinha amarelo. Ele já tinha amarelo e tirou a camisa. Tirou a camisa, levou o segundo amarelo. Vila Nova tomou um sufoco, mas segurou o resultado. E o Márcio Fernandes... Daronco era o árbitro. O Márcio Fernandes, ele caiu com o 13 neste mesmo campeonato para a Série D, para a 4ª divisão. E subiu com o Vila Nova para a Série B. Porque ele foi campeão no Vila em 2015. Sim, né? por isso ele foi... Não, ele subiu porque se classificou, ele não foi... Ele não subiu. Ele está dizendo que ele voltou para lá. Eu tô falando, ele tem histórico lá, né? Sim, ele foi contratado pelo histórico. Eu pensei, por que ele subiu com o Vila? Porque ele foi campeão em 2015. Mas apesar desse currículo ruim no 13, os caras pegaram. Exatamente. Ele tinha prestígio. Ele tinha acabado de ser rebaixado pelo 13. Com o 13, né? Um dos últimos jogos foi aquela derrota para o Paysandu. E o Bolívar... O Bolívar vinha fazendo um trabalho excepcional, trabalho. cara. Mas levou 2 cacetes e saiu. O Márcio Fernandes contra o Paulo Bonamigo, ou o Netão, né? Acho que no primeiro jogo o Netão. Acho que é contra o Netão. No primeiro jogo vai ser o Netão no comando. Mais uma promoção vitoriosa do Bola na Torre com o Laboratório Amaral Costa, premiando torcedores do Leão e do Papão com camisas oficiais dos seus clubes. Marcelo Saraiva foi o representante do sorteado do Remo, Paulo Manuel da Marambaia, onde assistiram o Bola na Torre comemorando o acesso azulino. A gente já estava esperando já, né? E se confraternizamos, ficamos todo mundo esperando. Lá já sabia que isso ia acontecer, já sabia, a gente já tinha certeza já que o Remo ia pegar isso. E à noite nós assistimos Bola na Torre. Isso aí, vamos assistir Bola na Torre aí, comemorando, né? Mais uma vez. Marcelo recebeu a camisa das mãos de Renato Guerra, coordenador do Núcleo Estratégico do Laboratório Amaral Costa. Renato falou da parceria com Bola na Torre e garantiu: como a temporada 2021 será movimentada, vem aí mais camisas de Remo e Paysandu. É mais uma entrega para conta, né, dessa longa parceria já com o Bola na Torre. Mais camisas por aí? Não tenha dúvida. Essa parceria ela tende a só se solidificar e permanecer. A camisa do Paysandu foi entregue por Brena Lopes, analista de marketing do laboratório. E o sorteado foi Andrei Márcio de Marituba. E Andrei é sortudo mesmo, pois já ganhou outros prêmios no Bola na Torre. Kit Trigolino. Mas o melhor presente foi esse aqui. Sempre participa? Sempre participo, tô ligado. Que é um programa esportivo que como é que eu posso dizer, é muito bom de assistir. Acompanho o Tomás, o Guerreiro, o Valmir. E eu tô ligado, nem que seja de madrugada, como tá participando agora, tá passando, mas eu tô ligado, mandando sempre minha pergunta. Muito legal, e essa parceria continua, sem dúvida alguma, com o Laboratório Amaral Costa. Um abraço ao Renato, ao doutor Alberto Amaral, ao Caquito, a Brena, toda a diretoria do Laboratório Amaral Costa. Vamos para o Pinga Fogo da galera? Começando aqui no Pinga Fogo da galera com a pergunta do Valmir Santos da Marambaia. Quem entra na lateral esquerda, já que o Marlon não jogará, nem o Dudu Mandai? Não gostei do que vi ontem. Aliás, o gol do Londrina, mesmo tendo iniciado pelo lado esquerdo do ataque do Londrina, ele foi finalizado lá pelo lado direito, em cima da lateral esquerda do Remo. Eu acho que a ausência do Marlon ela é muito, muito sentida. Haveria uma outra opção, que é o Ronald, né? Que é um lateral esquerdo, de origem. E o Ronald já está pronto. Está pronto. O Cachado até comentou isso na jornada da Rádio Clube. Mas o Netão optou pelo Laílson. Eu achei o Laílson meio lento em algumas tentativas ali de marcação. Mas é preciso entender também que essa mudança para o jogo contra o Londrina, ela praticamente não foi treinada. Não, foi em cima. Foi na É verdade. E teremos uma semana aí, né? Vai dar tempo para treinar quem for substituir ali o Marlon. O João Raimundo Farias diz o seguinte: com a ascensão do Remo à Série B, o Fábio Bentes entrará para a galeria como o melhor presidente do Remo dos últimos tempos. Diante das dificuldades, as quais todos sabemos, ele conseguiu esse grande feito. Queria parabenizá-lo. Legal, já falamos até domingo do que fez o Fábio, né? Até encarnado dizendo que era o Fábio
Bentes. É, o B de Bentes. O Smith Riage, lá de Joinville. Um abraço para a galera do Chaves Remista. E ele pergunta aqui, na opinião de vocês, quais os pontos fortes do Vila Nova? E será uma final equilibrada? Acho que sim, muito equilibrada. Falamos há pouco, né? O equilíbrio já está retratado na pontuação dos dois. Na campanha dos dois, né? 41 pontos. A diferença foi no saldo, em favor do Remo. A zaga do Vila Nova era uma zaga muito boa com o Bolívar. E o Márcio, eu acho que acrescentou a valorização da posse de bola. O Remo, quando jogou com o Vila, teve dificuldades com isso, né? Com essa... Destaque para o Alain Mineiro. Alain Mineiro, que voltou a jogar em bom nível. É verdade, cresceu nessa fase final. Aqui o Ricardo Lima do Gomar. Eu acredito no título nos 2 jogos contra o Vila Nova. O bicampeonato da Série C será do Clube do Remo. Lembramos, finais nos próximos 2 sábados ou 2 domingos, né? Vamos ver o que a CBF vai definir com esse imbróglio aí do jogo da Libertadores no sábado. A priori, na tabela, tudo no domingo, mas a DAZN, no acordo com a Band, acertou para que os jogos fossem no sábado, nos 2 sábados, às 17 horas. Inclusive anunciou na transmissão. Exatamente, dias 23 e 30. Agora, se for, tem que ser. Ninguém vai olhar Libertadores, né? E um dia, a torcida do Remo vai olhar Libertadores? Vai? Não vai nada. Tu acha que vai? Vai ficar ligada, é claro, na decisão da Série C. Lembrar a conquista da Copa Verde pelo Paysandu em 2016. Pode pintar a pancada, Raí, pé esquerdo! Cruzamento, Grampola subiu! Gol! É do Gama! Grampola pelo alto! Sobrou pro Grampola, caiu, pênalti! Emerson no meio do gol, lá vem Grampola, pé esquerdo! Gol do Gama! Gol da esperança! É fim de jogo do Bezerrão, o Papão é campeão! Na contagem até 3, é do Papão, campeão da Copa Verde! Você é enorme, Papão da Curuzu! O Paysandu é campeão! Levanta o troféu, mais um! Leva lá, Augusto do Recife, para a imensa galeria do Papão da Curuzu, do gigante Papão da Curuzu! Paysandu, o primeiro título bicolor da Copa Verde. Copa Verde, vale lembrar que começa nesta quarta-feira e vai até o dia 24 de fevereiro. É a Copa Verde 2020, sendo disputada em 2021. Atenção para os contemplados. Atenção, um kit Trigolino para Lucivaldo de Souza da Pedreira. E temos também o kit Serpa, que vai para o Valmir Santos da Marambaia. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson.